mais um podcast Conexão Jovem para vocês. Vem com a gente que hoje a gente tem mais um convidado especial, finalizando o Janeiro Branco. Tá com o Gui. Hoje a gente está aqui com um psicólogo clínico especialista em crianças e adolescentes, não é isso? Taylor, se apresentar um pouco melhor? Oi, gente, meu nome é Arthur, eu sou psicólogo clínico, sou especializado em atendimento de saúde mental de crianças e adolescentes, psicanalista também, e acho que é isso, vamos bater um papo aqui hoje. Bom, para abrir a nossa pauta, eu acho que vale a gente conversar um pouco sobre a relação tecnologia-saúde mental, né? Tem cada vez estado mais ligadas para você. Sim. Eu acho que quando a gente vai falar de tecnologia e saúde mental, né, é um dos temas que está mais em alta hoje em dia, sem dúvida, né? O, o uso da tecnologia desde a infância até o jovem adulto tem sido algo que a gente está vendo as consequências acontecerem hoje, né? Porque as gerações foram crescendo e as coisas foram aparecendo, né? De modo geral. O que a gente observa nos principais estudos que vão sair sobre saúde mental hoje em dia é sobre o quanto que essa geração, a geração alfa, que começou em 2022, mais ou menos, ou 2025, tem uma contradição entre essas duas coisas. O quanto que essas gerações alfa e a geração Z, né, elas cresceram permeadas por tecnologia e, e, o quanto, e o quanto que isso impacta na saúde mental delas, né, de um modo geral. Esse impacto ele vem muito voltado para uma questão fisiológica, né, do quanto que as pessoas elas vão eh, tendo cargas dopaminérgicas no corpo que são muito elevadas e treinadas para uma forma de sentir prazer que não faz bem para a saúde mental, e também o quanto que essas duas gerações elas foram crescendo eh, dentro das redes sociais, o quanto que isso é impactante no sentido de comparação, no sentido de felicidade, de imagem, de tudo que a gente vai vendo lá e que acaba sendo permeado. Mas, só um último detalhe, a gente, por mais que a gente fale do impacto de tecnologias em jovens, crianças, adolescentes, jovens adultos e adultos, a gente também não pode se esquecer que essas tecnologias hoje fazem parte de um problema de saúde também da população idosa, que a população idosa ela tem estado cada vez mais viciada em celular, em rede social, em Reels, TikTok, essas coisas como um todo. Principalmente pelo fato de serem pessoas muito solitárias e que acabam não se ocupando muito de uma profissão, de objetivos de vida, né? É aquilo de fiquei ali, virei idoso e vou ficar aqui para sempre. E essa questão que você trouxe de comparação e tal, nessa sociedade de cultura de massa, com esses padrões inalcançáveis que a gente tem, cada vez maior, né? Tipo, mais difícil para as pessoas. Tipo, ver seria um blogueiro naquele padrão, naquele corpo, que só alcança com várias dias, uma rotina assim impecável que não é qualquer um que consegue ter, e aí você ficar se comparando e pensando, né? Isso é muito forte, para todo mundo. E é inevitável, né? A gente acha que eu tô blindado ali da pressão que acaba acontecendo, do, do estereótipo de beleza, né? Aquelas coisas todas. A gente acha que a gente consegue fazer esse distanciamento, mas muitas das vezes ele vai acontecendo sem que a gente veja. Natural. É natural. Então, hoje em dia, por exemplo, eu vou dar o exemplo até do meu Instagram, assim. Meu Instagram ele é bombardeado de conteúdo fitness, por exemplo. É o tempo inteiro. Como treinar melhor, como fazer isso melhor. E os caras todos lá com um tanquinho e tal, aquela coisa bonita, aquela coisa bem assim. Você fala, nossa, quero ter esse corpo, assim. E mesmo que eu fale e me entenda, assim, pensando, tá tudo bem eu não ter um corpo escultural, assim, as outras pessoas ao meu redor, do meu ciclo social, também veem e absorvem esse tipo de padrão de beleza e tal, e acabam tendo falas e pequenas trocas ali que vão me fazer sentir que o meu corpo é inadequado, né? Então isso vai acontecendo nos detalhes, não é muito óbvio, assim, escancarado, é no detalhe. Arthur,
Você falou um pouquinho sobre a dopamina. Essa é uma expressão que está sendo usada muito hoje em dia, e talvez os jovens eles não entendam muito o que é a dopamina. Você consegue dar uma explicadinha para a gente do que seria a dopamina, assim, numa linguagem mais acessível? Sim. Ó, me corrijam aí se eu estiver errado ou falando alguma bobeira, né? Mas a dopamina, ela é um neurotransmissor, ou seja, vamos colocar assim, substâncias que estão ali movimentando no nosso cérebro e que vão regular muitas das coisas que a gente sente, das trocas de informação dentro do nosso cérebro. Então, a dopamina, ela é um dos neurotransmissores responsáveis pelo sentimento do prazer, né? Do prazer e de algumas outras coisas que eu não estou me recordando agora. Mas quando a gente está falando de rede social, é o prazer. O que que acontece, basicamente? A gente está lá, hoje em dia, no TikTok ou no Instagram, no Reels, até mesmo no YouTube, nos Shorts lá, que eles chamam, né? E a gente tem um pico dopaminérgico muito alto por conta dos conteúdos e que ele dura pouco tempo. Então ele cai, né, com o passar do tempo. Então, você vai lá, vê um vídeo, seu pico de dopamina sobe e ao mesmo passo que ele sobe, ele desce, precisando de outro vídeo para ser visto de novo. E hoje em dia, com a tecnologia, celular, Instagram, a gente acorda conectado com isso. Então, o nosso cérebro, ele exige essa dopamina rápida pra gente. Se a gente acorda, já pega o celular, já vai respondendo todas as mensagens, abre o Instagram, vê o que tá rolando, o cérebro já tá falando, tá, eu preciso de picos de dopamina pra mim. Então, para eu sentir prazer, para eu sentir que as coisas estão fluindo. Então, isso vai prejudicando, por exemplo, nos estudos, na leitura, em conteúdos que são mais lentos, com menos estímulos. Então, hoje em dia, um jovem, e a gente vê isso tanto em pesquisas ou num senso comum mesmo, a gente vê que as pessoas têm lido livros mesmo cada vez menos, né? Por- mas não é uma questão de, nossa, essa geração é preguiçosa. Não, não é por esse lado. É porque nossa cabeça está tão acostumada com a questão da dopamina, treinada, que a gente não consegue ter prazer numa coisa que é lenta. A gente precisa daquilo que é rápido. E é cada vez mais rápido. E isso é muito preocupante, né? E eu acho que até por isso que vem uma certa intervenção agora, que é essa lei que proíbe o uso de celulares na escola. Eu particularmente adorei a lei, porque eu acho que a gente tem que ter o prazer de conviver na escola, de estar na escola. E como é que você vê, Arthur, essa questão da lei, essa questão do uso do celular na escola, os benefícios que isso pode trazer, e também, assim, pode trazer alguma perca de alguma coisa ou não? É mesmo só um benefício mesmo para essa geração Alfa, alfa. geração Z e Alfa que a gente tá agora. Ó, ô Lu, eu acho que essa decisão da lei ela ficou muito impopular, né? Virou polêmica, assim. De um lado temos nós, os adultos, professores, psicólogos que defendem a lei, e do outro lado tem os jovens que não estão conseguindo muito lidar com a perca do celular na escola, né? Eu sou a favor da lei também, né? Eu acho que é uma lei que ela vem para melhorar tanto o aprendizado desses jovens, né? Mas também a saúde mental. Por mais que ela não tenha sido necessariamente pensada para a saúde mental, eu acredito que privar o uso do celular por boas horas do dia, que é onde o jovem passa a maior parte do tempo, e colocar eles em contato com o tédio, com a criatividade, com o contato com o outro, com menos comparação, com menos redes sociais, de um modo geral, acaba fazendo com que eles se sintam melhores também com o passar do tempo. Acaba havendo mais interação entre. Sim, muito mais interação. Era a cabeça. E eu penso assim, né, Lu? A tecnologia, ela sempre deve ser usada ao nosso favor. Mas é muito irreal a gente pensar que a tecnologia, o celular, principalmente nas escolas hoje no Brasil, estão sendo realmente utilizados ao nosso favor. Para o aprendizado, para as questões que os jovens vão aprender, sei lá, acho que para os sentimentos. Pode ser usado para isso? Pode, mas a gente está a anos-luz de distância de fazer um uso responsável de tecnologia dentro da educação, principalmente do uso do aparelho celular.
Mas se tivessem ações voltadas para isso, né, para um uso, por exemplo, de acompanhar material didático, para, sei lá, coisas que minha cabeça nem consegue pensar criativamente aqui agora, eu acho que seria benéfico, mas não é a nossa realidade brasileira, né. E o que a gente vê, Arthur, eu falo que alguns anos atrás, eu morava em Belo Horizonte ainda, trabalhava numa comunidade lá. E eu comentava assim com os voluntários, falava assim, gente, vai chegar um tempo que essas crianças e esses adolescentes, eles vão conseguir se relacionar só com a tela por celular. E de repente eu vi esse tempo chegando muito rápido, né? Então, e de repente você passa pelos corredores na hora do intervalo, eu falo isso muito com os meninos aqui, você vê alguns jovens, eles não descem para tomar um café junto, eles não descem para estar ali para conhecer outros colegas, né? Eles estão ali. Aí eu passo, eu vejo um jogando, um ouvindo música, no momento que seria um momento de interagir, um momento onde eu posso te ajudar, que você pode me ajudar. Eu descubro que um canta, que outro toca, que outro gosta de poesia, e eu também gosto. E esse movimento a gente conseguiu fazer um pouco nesse período de Janeiro Branco, foi justamente por isso, porque a gente foi descobrindo nos lugares as pessoas que estavam nas salas e que tinham essa vontade, né? Porque acho que na sua época, na minha época também, o meu lugar favorito era a escola ou um outro lugar onde tivesse, né, com os meus amigos, né? E hoje a comunicação, até pra você dar um parabéns, você não liga mais, né? Você manda um áudio. Você não vai mais no aniversário na casa da pessoa, né? Você manda um áudio e tá tudo certo. E por falar em tá tudo certo, né? A gente tem a frase, né? Tá tudo bem não estar bem? Tá tudo bem não ser o padrão que a sociedade exige? Porque eu acho que isso é também uma pergunta muito dos jovens de hoje, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que existe uma grande interrogação, né? De aceitação, de tudo que eles. De todos os sentimentos da juventude, com todas as mudanças que a gente tem. Em todas as áreas dessa juventude que está aí agora. Que eu não sei se tem algo que você queria acrescentar. Não, é com toda certeza, eu concordo completamente, porque parece que cada vez mais a gente sente dificuldade em estar nesse meio e, tipo, não ser aquilo, sabe? Não ser aquele padrão. Parece que quando você foge, porque, tipo, como a gente tá na sociedade de cultura de massa, até o estranho virou normal. O estranho virou um padrão. Então, quando você foge desse padrão, mesmo que o estranho, mesmo que o normal, seja o que for, você tá fora. Você, tipo, você é excluído. Isso é uma coisa muito séria. Eu particularmente acho sério. Eu fico pensando, né, gente, o quanto que até vou voltar um pouquinho só para poder chegar nesse ponto também. Tem-se na minha profissão, né, de psicólogo, uma prepotência muito grande de acreditar que a gente jamais seria substituído pela inteligência artificial, né? E a gente sempre com essa coisa, porque as pessoas elas buscam a terapia, contato humano, aquela coisa, não sei o quê. E hoje em dia, né, até me lembro de um professor meu falando sobre isso, ele falando sobre o quanto que isso vinha desse lado da prepotência, né? Porque hoje, muitos jovens, principalmente crianças, ali, pré-adolescentes, elas estão utilizando, por exemplo, o ChatGPT e outras IAs, né, para fazer terapia, para desabafar, para poder conversar, para poder. E é um espaço, né? A tecnologia ela não te olha, ela não te julga, ela não tem rosto. E aí é muito mais fácil conversar com aquilo que não tem rosto, né? Então, então acaba que é, a galera da classe dos psicólogos fica em choque quando se ouve isso, assim, né? Porque Coisa muito séria. É muito situação que eu nunca tinha parado para pensar. E, gente, você pensar que eu não vou conversar com o Arthur, mas eu vou lá na IA e vou desabafar com a IA. o Lu e a IA tem voz hoje, né? O ChatGPT conversa hoje em dia e conversa parecendo um ser humano mesmo. É bizarro, assim. Então, tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Ou não tá normal, assim. Acho que essa pergunta, ela me desperta esse pensamento sobre o psicólogo, porque a gente tem tido cada vez menos o contato humano. E isso em todos os níveis, tanto nos níveis de amizade,
de família, de relacionamento, hoje em dia, né, gente, até um outro tema que, se um dia, não sei nem se eu posso falar aqui, mas que é um problema de saúde mental também entre os jovens, que é o uso da pornografia, por exemplo, né? O quanto que hoje até mesmo o relacionar-se sexualmente com o outro é permeado pela tecnologia, pela imagem que eu vejo, né? Então a gente está cada vez mais distanciado do outro. E aí a gente acaba percebendo que qual- a gente acaba se fechando assim dentro da nossa própria bolha, né? Então tá tudo bem não ser do padrão, né? Tá, é óbvio que tá, deve ser assim. O ser humano é muito complexo. Só que a gente, por estar se distanciando desse lado humano nosso, a gente acaba mergulhado na angústia. O que acontece até que o Gui falou um pouquinho, né? Desses padrões que a gente vai encontrando, que até ser estranho hoje em dia é o padrão, né? Que ser estranho é um padrão porque a gente está o tempo todo, biologicamente, até pensando, procurando o nosso grupo, sabe? A gente está procurando quem a gente é, a nossa tribo, assim. E esse uso da tecnologia desenfreada tem feito com que a gente se sinta cada vez mais distante e solitário. Por mais que a gente está ali conversando com as pessoas, está ali o tempo todo é, envolto de muita gente, é um contato que não é suficiente. Oficial. É superficial. E aí a gente começa a se sentir cada vez menos pertencente a um grupo, cada vez menos pertencente a um padrão de vida normal, porque tudo que a gente vê são as imagens dos outros lá nas redes sociais A e, gente acaba por não se encontrar em lugar nenhum, né? exato, a gente fica perdido, que é o sentimento da maioria das pessoas. Hoje a gente ouve a palavra angústia o tempo todo, né? E angústia é isso, né? É esse sentimento do vazio. Porque não tem onde se apegar mesmo. Não o mundo tá tão distante um do outro que não tem onde a gente se apegar. A gente vive na nossa própria ilusão ali, na nossa própria bolha, que é uma bolha angustiante. E saúde mental, gente, não tem como ser feito sem ter o contato com o mundo. Era sobre isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque hoje também tá na moda, é assim, fazer terapia online. A terapia online é tão eficiente quanto uma terapia presencial? É, eu sempre defendo a terapia presencial, Lu, sempre. Tanto é que quando as pessoas me chamam e são de Uberaba, né, eu falo, ó, não, vamos tentar fazer o presencial, mesmo que more longe, a gente pensa no melhor horário, assim. Até penso o meu consultório num lugar central, o meu consultório aqui no centro de Uberaba também, e eu penso nisso justamente para facilitar o presencial. É, e acho que a eficácia da terapia no presencial e no online, ela é diferente, porque são tempos diferentes de contato com aquilo que é nosso, né? No presencial, o contato ali próximo, os conteúdos que são trazidos, as dinâmicas que são feitas, elas são muito mais vivas, né? Mas o online não perde a sua eficácia enquanto terapia. Ele só é mais lento, na minha opinião, assim, Lu. Ele tem um tempo diferente e acho que isso, para quem tá, né, às vezes em muita crise, isso é prejudicado. Mas funciona, a gente dá um jeito. Cada vez mais as técnicas avançam dentro do online também. Hoje eu tenho colegas que só atendem online também. Então, a gente precisa buscar alguma coisa, né? Mesmo que seja remediado ali por dois seres humanos distantes, mas buscar alguma coisa. Pra gente fechar, queria te fazer uma última pergunta, voltar um pouquinho numa coisa que você falou, que é a exposição dos jovens na internet, né? Que você falou da pornografia e tudo mais. Eu queria voltar um pouquinho nisso. Você acha que essa exposição é tão cedo, assim, tão, sabe? Porque muitos pais usam pra aquietar a criança, meio que acalmar ela, dão celular, essas coisas. Deixa por conta da internet. Porque aí, tipo, assim não me dá trabalho. E como isso pode afetar tanto a criança quanto os pais? Nossa, gente, eu acho que a gente, para falar disso, assim, a gente precisava de um podcast inteiro para falar desse tema. Antes de você responder, Arthur, eu quero só te citar uma coisa que eu vivenciei ontem. É, uma amiga faleceu, uma senhora, e eu fui até consolar a família, fui lá na casa deles até, né? E tinha um menininho de 5 anos, sempre ficava com essa senhora.
Então na casa tava todo mundo, né, chorando, aquela coisa toda, e ele o tempo todo. Celular. Eu, de repente, olhei pra ele, eu falei: "Gente, mas ninguém tá olhando pra ele". E eu olhei a lágrima, e aí? Aí eu falei assim pra ele: "Você tá bem?". Ele continuou, porque ele não consegue. Eu percebia que ele queria falar, ele me olhava de novo, ele queria falar, mas ele não conseguia. E a fuga dele era isso aqui. Mas ele estava jogando, chorando, por tudo que estava acontecendo ali, pela perda da tia e tudo mais. Que angústia, né, Lu? É, eu não conheço, você fala assim: "Nossa, como é que eu vou ajudar? Como é que eu consigo acessar essa criança?". E a gente não consegue mesmo. É muito angustiante, ver as crianças presas no celular e o quanto que elas ficam vidradas ali, não sei como é que é pra vocês, assim, mas, me dá um sentimento, assim, meio de estranhamento, assim, eu não consigo, assim, associar muito ainda na minha cabeça essa imagem. Mas, gente, eu acho que é assim, né, hoje o mundo tá tão acelerado, as coisas estão tão rápidas e tão permeadas, por exemplo, pelo trabalho, pela quantidade de produtividade que a gente precisa exercer, né, que os pais, eles não estão tendo outra opção a não ser deixar o filho com o celular, né. É um problema que é estrutural. Ele não é só o dar o celular, né. Porque os pais, muitas das vezes que trabalharam lá todos os dias, estão todos os dias, 8 horas, 8 ou mais horas por dia trabalhando, né, eles chegam em casa e ainda têm que lidar com a criança chorando, com a criança cheia de questionamentos, cheia de coisas que vêm naturalmente da infância, é muito difícil. E aí dar o celular aquieta, né. Mas assim como eu gosto de comentar, né, falar sobre, quietude é falar sobre morte, né. Eu falei até com o pessoal aqui da FET um pouquinho, eu sempre vejo a linha reta, assim, de estar ali, a vida ser uma linha reta, né, eu associo aquilo à morte, porque a vida é sobre movimento, né. E quando a gente pensa nisso, a gente volta para a infância, que é a etapa de maior movimento da vida. É onde a gente desenvolve toda a nossa estrutura psíquica e emocional, é onde a gente desenvolve, a nossa sociabilidade com o outro, né, é onde a gente desenvolve o nosso corpo. Então, o fato de correr, brincar, fazer todas aquelas coisas que criança faz, elas não estão ali à toa, né, brincar não está ali à toa. Ela serve para que a criança se desenvolva, né. E isso, gente, historicamente, desde que a gente é bicho, sabe, assim. Criança brinca desde que a gente é bicho, né. E nesse sentido, eh, retirar isso da criança, porque ficar no celular não é brincar, gente, mesmo que seja jogando, vendo YouTube, vendo, é só um monte de estímulo. A gente só tá ali recebendo um monte de estímulo sem parar e sem nenhum filtro. A criança só fica recebendo A estímulo. gente volta na questão da dopamina, né. Exato, e é um cérebro que tá formando sua plasticidade ainda, formando sua estrutura, que tá recebendo essa carga exageradíssima de dopamina. Isso prejudica no desenvolvimento emocional da criança, prejudica no desenvolvimento social dela, e eu diria que até mesmo no desenvolvimento físico, né. Porque a criança ela não fica no celular ali andando para cima e para baixo, né. Não, ela fica no celular ali parada e geralmente nessa posição aqui, ó, Sim. corcunda ali, né. Então a gente vai criando um corpo que é assim. E quando essas crianças crescerem, e já estão crescendo, né, elas vão se tornando pessoas cada vez mais vazias desse conteúdo emocional, né. Então a gente vê crianças que têm baixa tolerância à frustração, crianças que não sabem lidar com as adversidades, com aquilo que é diferente, crianças que já são muito ansiosas porque já crescem se comparando, né. E crianças que muitas das vezes vão ter esse vazio e essa angústia, de uma forma extremamente, preocupante, né. Então acho que é nesse sentido que eu fico pensando. Arthur, maravilhoso ter você aqui com a gente, muito feliz mesmo. Acho que você acrescentou muito para os nossos jovens de hoje. E eu queria que você finalizasse, se você pudesse deixar um conselho para os nossos jovens da FET, qual seria o conselho que você deixaria? Olha, gente, eu acho que eu deixaria alguns conselhos, assim, vou tentar ser breve.
Mas o primeiro deles é sempre lembrar de que viver é se movimentar, né? É movimentar no sentido de buscar, de ir atrás, de experimentar, e não de ficar só naquela ansiedade, pensando várias coisas em casa sozinho, sem fazer nada. Vai, faz, quebra a cara. Se quebrar os dentes, a gente conserta, vai no dentista, né? E acho que além desse conselho, pensando na parte da tecnologia, eu sei que é muito difícil fazer isso, mas vamos tentar se desligar um pouquinho. Vai fazer bem. No começo é difícil, é angustiante, viu, gente? Mas faz bem no final das contas, né? Acho que faz bem tanto para a gente poder pensar na gente enquanto ser humano, sentimento, emoção, nós enquanto um ser humano numa sociedade, num grupo também, porque ali a gente não tem tempo para pensar em nada, né? Então, acho que essa é a frase final aí. Com isso, então, fica a ideia, né? Recomendação: leiam mais livros, vejam mais filmes, mais, façam atividade física. Pink, Isso. Duto brinca também. gente, mais um episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Segue o Instagram da FET Uberaba, e acompanhe todas as nossas atividades através de lá. Episódios completos no canal do YouTube, que vai estar aqui embaixo na legenda para vocês.